Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à série Vaso Quebrado nas Mãos do Oleiro. Estaremos estudando hoje a mensagem de número 2, Estaremos vendo hoje a mensagem número 2. Deus nos quebra para enxergarmos os nossos pecados. Baseado e fundamentado no livro de Jonas, capítulo 2. Na verdade, do capítulo 1, versículo 17 até o final do capítulo 2. Então, lembrando, nessa série nós estamos dando vaso quebrado nas mãos do oleiro. Domingo passado nós vimos Deus nos quebra para fazer algo novo, lá em Jeremias 18, 1 a 12. E hoje Deus nos quebra para enxergarmos os nossos pecados. Eu farei a leitura do texto, se encontra em Jonas, no livro do profeta Jonas, capítulo 2, capítulo 1, versículo 17 até o final do capítulo 2. Farei a leitura, se quiser acompanhar em sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma, a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrarei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, e no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã abandonaram aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Até aí, vamos fazer uma oração? Pai, em Tua presença nós somos gratos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela direção do Senhor sobre a nossa vida, pelo dia de hoje. Gratos, Pai, por podermos estudar a Tua palavra, ó Pai, mesmo nesses dias complicados que estamos vivendo. Gratos porque ainda temos a liberdade de culto, Pai, de poder cultuar o Senhor nos nossos lares e ó Deus, poder servir ao Senhor com alegria aonde nós estivermos. Muito obrigado, ó Pai, pelas bênçãos derramadas do Senhor sobre a nossa vida. Te peço, ó Pai, fala ao nosso coração nesse momento, instruindo-nos, ensinando-nos, para que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Usa minha vida apenas como instrumento em Tuas mãos. Oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, Deus nos quebra para enxergarmos os nossos pecados. Pensando na série, Deus nos quebra vaso quebrado na mão do oleiro. Às vezes passamos por lutas e provações que nos parecem além da nossa conta. Outras vezes vemos irmãos em Cristo sendo torturados e mortos por causa de Cristo e nos perguntamos por quê. Por que Deus permite que vivamos tão grandes tribulações ao longo da nossa vida? A resposta, portanto, nós encontraremos ao longo desta série. Hoje, quebrados para enxergarmos os nossos pecados. Jonas é convocado por Deus para pregar juízo contra Nínive. Ele então atende o chamado de Deus, mas ao invés de ir para Nínive, temendo que Deus usasse de misericórdia para com os ninivitas e poupasse os ninivitas, ele então resolve tomar uma outra direção, E ele pega um barco então e vai rumo a Tarsis. Então ele sai ali do propósito para o qual Deus chamou ele, do destino que era Nínive, e ele vai então rumo a Tarsis. Porém Deus precisava dele em Nínive e se irou profundamente contra Jonas, de modo que por conta da desobediência dele, a palavra de Deus nos conta que uma grande tempestade acomete ali o mar Mediterrâneo no lugar onde eles estavam navegando. De modo que era tão tensa, tão complicada aquela tempestade para aquele barco que eles estavam, que os marinheiros ali, a tripulação daquele barco experiente, eles já estavam sem saber o que fazer, desesperados, com medo de que tudo fosse, que o barco fosse a pique e todos morressem no meio daquela terrível tempestade. E eles então começam, sem saber mais o que fazer, tudo que eles podiam fazer eles tinham feito, a tempestade muito brava.
eles começam a apelar então para o espiritual, né? E só que cada um tinha uma religiosidade diferente, eles apelavam para suas divindades e nada acontecia. E de repente então o capitão vê Jonas ali e ele vira e questiona Jonas, né? Sobre a questão de Deus, da divindade dele, para ele poder buscar mesmo o Senhor. E Jonas vira para eles e fala, olha, provavelmente eu sou a causa dessa tormenta. Ele havia desobedecido o Deus dos céus, da terra e do mar. E quando ele fala isso, o povo se assusta, falou, caramba, o seu Deus é o Deus da terra, do céu e do mar, e você desobedece e pega um barco, você é maluco, por que você fez uma coisa dessa? Mas Jonas estava ciente do que ele estava fazendo, e ele estava ciente também de que aquilo era o juízo de Deus sobre a sua vida. E é interessante porque Jonas, ao invés de se humilhar na presença de Deus e pedir perdão para Deus pelo pecado que ele estava cometendo, em vez de então demonstrar arrependimento e súplica, ele decide acabar com sua vida. Repara que ele pede para ser lançado no mar, ou seja, Jonas ele preferia morrer do que ver os ninivitas se convertendo ou se arrependendo de seus pecados e sendo perdoados por Deus. Olha só a dureza e a maldade do coração de Jonas, né? Falou assim, não me joga no mar, eu prefiro morrer do que voltar ou pedir perdão, me reconciliar com Deus. Me mata, né? Deus vai poupar vocês aí porque o problema é comigo. Eu que fiz a coisa errada, eu prefiro morrer do que voltar e fazer aquilo para o qual Deus me chamou. Sem ter o que fazer, a tripulação, temendo pela própria vida, né? Eles então lançam Jonas ao mar ali com todo o receio. Mas logo em seguida o mar, né, o vento, tudo cessa a sua fúria. O mar se acalma, o vento se acalma, a tempestade chega ao fim. Naquela ocasião, né, diante de tão grandioso ato de Deus, aquela tripulação então adora a Deus, diante então dessa realidade que eles acabaram de presenciar. É uma realidade gloriosa, porque eles tinham apelado para os deuses deles e nada tinha acontecido, mas quando eles atenderam aquilo que o Deus de Jonas havia feito, né, ele então vê tudo aquilo se aplacar e eles reconhecem que o Deus de Jonas, de fato, é o Deus da terra, do céu e do mar. E o que nos traz, né, a esse texto que nós trabalhamos hoje, onde nós começamos falando que Deus abre os nossos olhos, do capítulo 1, versículo 17 até o capítulo 2, versículo 8, a palavra nos diz, no versículo 17, né? Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, o versículo 17 começa mostrando que Deus está no controle de toda a situação. Então, tudo aquilo ali está na direção das mãos de Deus. É Deus que faz o mar se revoltar, e Deus prepara um peixe. Então, Deus permite que Jonas seja lançado ali, né? Talvez tenha até colocado no coração de Jonas essa ideia de ser lançado ao mar, né? Apesar do que a ação dele de querer se lançar ao mar, uma ação de acabar com a sua vida, né? Isso não é colocado por Deus. Mas talvez a ideia de fazer isso sendo jogado ao mar, sim. E quando ele é lançado ao mar, Deus já tinha programado ali para que ele não morresse. E havia um peixe, né, que comeria ele então, né, engoliria, né, comer, às vezes parece mastigar e engolir, aí mata, né, mas é engolir Jonas nessa situação. Repara que nós estamos falando aqui de um peixe, né, não de uma baleia. Muitas vezes a gente ilustra, né, as pessoas ilustram como uma baleia, mas a gente não sabe que tipo de peixe foi aquele. Eu sei que a realidade toda que o versículo 17 traz para nós é que não é sorte Jonas ter sobrevivido, não é o acaso, mas é o agir de Deus trabalhando no coração de Jonas, de quebrar, de transformar, de trazer Jonas a uma realidade que ele precisava voltar a enxergar e de quebrantar o coração daquela tripulação. Então é interessante porque nós não sabemos o que acontece depois com a tripulação, a história não nos fala mais sobre isso, mas a participação da tripulação encerra no versículo 16 dizendo: temeram, pois, esses homens a extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então nós não sabemos o que aconteceu depois, mas o jeito que fecha parece que aquele povo se converteu a Deus. Eles passaram a crer no Deus de Jonas. Olha que coisa maravilhosa, como é que Deus usa mesmo um momento difícil, conturbado, de juízo, para poder falar o coração das pessoas e para transformar vidas, além daquele no qual ele estava trabalhando, que era próprio Jonas.
Por semelhante modo, quando temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, os tempos difíceis de aflição e angústia são cuidadosamente permitidos por Deus para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé, para estreitarmos os nossos laços de intimidade com Deus. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 10, versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então a tribulação, a provação nas quais nós passamos é permitida por Deus, para que nós possamos passar por elas e sair dali mais maduros espiritualmente falando, mais íntimos de Deus e mais prontos e aptos para uma vida de fidelidade e integridade nos caminhos do Senhor. Quando lemos esse texto, nós então vemos como é algo extraordinário que Deus faz na vida de Jonas. Mas a grande questão é que quando ele fala, a gente sempre menciona de uma maneira muito simplória, simplista, fala assim: Jonas foi comido por uma baleia, ou Jonas foi engolido por um peixe grande. E às vezes parece uma coisa muito simples, mas tenta imaginar um pouco essa questão. Não é uma coisa muito agradável, não é uma coisa tão simples assim também. Toda a cena que desenvolve, e na oração de Jonas, ele traz um pouco à tona, um pouco do que aconteceu ali. Toda a cena se desenvolve num cenário de profundo horror, terror por parte de Jonas. Aflição, medo, desespero, dúvidas, incertezas, tudo isso enche o coração de Jonas de uma maneira simultânea. É algo desesperador, sem precedentes. Como nós vimos semana passada, o processo de quebra da nossa vida não é algo agradável. Por mais sublime que sejam os seus resultados, o processo não é. Jesus, por exemplo, ao se aproximar da tribulação por qual ele passaria, os açoites, a crucificação e tudo mais, ele se aflige, ele fica tão aflito ao ponto de transpirar sangue. Aquilo era uma expressão de aflição profunda de Jesus, porque ele sabia o que estava diante dele. O período de quebra, de transformação, de Deus trabalhando a nossa vida, isso é algo difícil, é dolorido, é complicado. Mas o final produz um resultado esperado, porque todo o processo é conduzido por Deus. E uma atenção, todo esse processo é feito na vida de cristãos. Quem não é cristão não passa por esse processo de quebrantamento para crescimento espiritual. Às vezes passa por um processo de quebrantamento para conversão, é diferente. Mas nós vamos entrar nesse assunto nesse momento. Voltando aqui então, para enxergarmos a consequência dos nossos pecados, Deus nos quebra e permite que passamos por situações complicadas para podermos ver e enxergar e cair diante dos nossos olhos alguns filtros que nós colocamos, algumas barreiras que nós colocamos, para que nós possamos enxergar a realidade. Então Deus quebra o nosso coração e nos permite passar por tribulações para enxergarmos as consequências do nosso pecado. É difícil saber qual foi o problema ali de Jonas, se foi dúvida ou se foi um coração duro mesmo, Mas o fato é que ele só vai fazer essa oração depois de 3 dias, Ele só vai se arrepender de fato depois de 3 dias dentro daquele peixe. Então não dá para entender ali o que estava passando na mente no coração de Jonas, mas demorou para ele poder reconhecer o pecado, a maldade e realmente pedir perdão para Deus. Jonas passa, portanto, 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Essa contagem de tempo, além de nos mostrar uma demora no arrependimento de Jonas, ela também, do seu mau proceder, ela também é uma analogia, uma contagem de tempo também simbólica. Então ela é real e simbólica no sentido de nos trazer à memória algo que era comum da mitologia da época. A mitologia na época cria que a pessoa saía do reino dos vivos para o reino dos mortos, era uma viagem de 3 dias. Então, os 3 dias e 3 noites, é o tempo que Jonas fica ali para se arrepender, mas também simbolizava, então é real, foi esse tempo, mas também simbolizava que Jonas saiu da morte para a vida, seria o caminho inverso do que a mitologia trazia. Ele foi liberto das garras da morte e trazido para uma vida transformada e de volta aos caminhos do Senhor. A analogia que ele nos faz também lembrar de Cristo Jesus. Ele, ao morrer na cruz do Calvário, permanece 3 dias morto, mas ao final desses dias ele torna a vida. Sua atitude garante a todo aquele que nele crê e confessar, verdadeiramente arrependido dos seus pecados, que será perdoado, reconciliado com Deus e não passará pela morte eterna.
Então viverá até a morte física, possivelmente, mas não a morte eterna, porque foi perdoado e reconciliado com Deus. Então, essa analogia dos 3 dias, né, ela aparece aqui em Jonas, aparece em Cristo, e ela traz para nós toda essa simbologia, né, de que saímos da morte para a vida. Porque ambas as simbologias, né, nós temos aí um caminho inverso, né? Enquanto a mitologia fala de sair da vida para a morte, é um caminho sem volta, nós falamos de sair da morte para a vida, um caminho que só é possível por causa de Cristo Jesus, que vem muitos anos depois, né, para redimir e transformar a nossa vida e perdoar os nossos pecados. Ao ser lançado na água, Jonas não ficou ali boiando e dando tchauzinho pro pessoal, falou, gente, tô aqui, agora espera um pouquinho que a coisa calma. Não foi um cenário simples assim. Então você pensa, o mar agitado, ondas de um lado para o outro, fundo, Jonas jogado ali dentro, alternando entre afundando por causa da onda, voltando à tona e aquele desespero, toda aquela agonia e angústia, né, de uma morte por afogamento que não é simples, ele lutando pela sua vida, né, intercalando aí ausências de ar e toda aquela confusão. Então você pensa um cenário desesperador que foi esse pequeno período, né, que a Bíblia traz para nós, falando que ele foi lançado no mar, depois engolido pelo peixe. Nós não sabemos ali a expressão exata do que passava no coração de Jonas, mas ele descreve um pouco no capítulo 2, né? E isso que nós temos para mencionar. Ele sente angústia e medo, isso o versículo 2 traz para nós, desespero, e clama ao Senhor, ele grita por socorro. Então veja o desespero de Jonas ali dentro da água. Ele fala, Senhor, na minha angústia clamei ao Senhor, do ventre do abismo gritei. Então o desespero, aquele homem estava se debatendo ali na água, gritando desesperadamente, talvez arrependido de tudo que ele tinha feito, mas ele não era um arrependimento sincero ainda, porque isso não transformou o coração dele, era um arrependimento diante de uma situação caótica que ele estava vivendo. Ele estava começando a se deparar com os seus problemas e com os seus pecados e as suas consequências. Ele não estava em paz ali dentro da água, mas desesperado, se debatendo, envolto por águas turbulentas, né? Jonas sacudia de um lado para o outro, ficando desnorteado, perdido. E o afogamento parecia cada vez mais uma realidade, e o temor aumenta, já que não sabe se voltará a ver, por exemplo, o templo do Senhor, uma ideia de não sei se vou sair daqui vivo dessa história, se eu vou poder voltar de alguma forma à minha terra. A morte parecia iminente, né? Ele traz aqui, pois me lançaste no profundo do coração dos mares. Então você vê, ele mergulhava, voltava e era aquele desespero sendo jogado pelas ondas, né? Todas as tuas ondas, tuas vagas passaram por cima de mim. Então é aquele rebuliço que estava acontecendo com ele. Então ele disse, lançado estou diante dos teus olhos, né? Onde ele reclama que talvez não saísse dali vivo. E por fim, no versículo 5, as águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou, as algas enrolaram na minha cabeça. Então você vê a profunda angústia, o desespero de profunda água, voltava à superfície e onda passava por cima e revirava de um lado para o outro, e aquela situação desesperadora. A Bíblia não revela o quanto tempo durou essa cena, o quanto ele afundou, o quanto ele passou ali à deriva naquele mar revolto. Mas para quem está passando pelo período da quebra, a coisa parece que não tem fim. Então pode ter sido ali alguns minutos, mas talvez para Jonas tenha sido uma eternidade de desespero, de angústia que não acabava nunca. No ápice de sua amargura, o peixe o engole. É difícil saber o que aconteceu ou o que vai acontecer. Você entende? Pensa na perspectiva de Jonas, aquela confusão, ele levanta escuro e joga para um lado, joga para o outro, e alga de repente enrola na cabeça dele, de repente tudo aquieta. Eu não sei se ele chegou a ver a presença do peixe chegando, mas de repente é tudo quieta, e ele está preso dentro de um lugar, conseguindo respirar, mas tudo uma escuridão terrível, talvez um cheiro muito complicado. E o que aconteceu? Né? Morreu? Não. O que é isso que está passando? Não é uma situação normal. Não existem precedentes para o que estava acontecendo. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele relata que algas enrolam na sua cabeça, uma escuridão abismal cerca de todos os lados. Como eu disse, o cheiro também não devia ser agradável, estava na barriga do peixe. Já passou na peixaria e sabe como é que é o cheiro do peixe por fora, né? Imagina por dentro. Então, o que será que passou na cabeça? Será que eu morri?
O que aconteceu? Verdade que quão grande tem sido, né? E quando nós paramos para ver tudo isso na vida de Jonas, né? E ver que ele ficou nessa situação ainda por 3 dias, nós pensamos, às vezes, olhando para nós mesmos, né? Quão grande tem sido a sua resistência diante do quebrantamento de Deus na sua vida, diante dos problemas que te abatem e abalam as suas estruturas. Quanto você tem insistido em culpar os outros e resistido em fazer uma autoanálise em submissão e humildade diante de Deus para ver como você pode amadurecer e melhorar a sua vida diante de Deus no período de provação. Quer dizer, como tem sido a nossa reação diante desse período com Jonas, gritado desesperadamente, depois aguardado pacientemente pela morte? Ou você tem parado e feito uma autoanálise e olhado, Senhor, por que eu estou passando por isso tudo? Como é que eu posso crescer espiritualmente? Como é que eu posso me aproximar do Senhor? Como é que eu posso ser um cristão melhor diante do período de provação que eu estou passando, do desemprego, da incerteza com relação ao futuro, da doença que eu estou enfrentando, seja lá o que for. Como passar por isso e me tornar um cristão melhor? Como viver tudo isso e sair de uma maneira mais trabalhada pelo Senhor, de uma maneira mais íntima com o Senhor e mais disposto a trabalhar no reino do Senhor? Como, Pai, vivenciar tudo isso de uma maneira proveitosa? Às vezes nós demoramos muito e gastamos muito tempo em porquês. Por que isso? Por que comigo? Por que desse jeito? Deus não tem compromisso nenhum em te responder o porquê dessas coisas. Talvez você nunca saiba, mas para de perguntar por quê e pergunta como. Como, Senhor, eu posso melhorar? Como, Senhor, eu posso estreitar os meus laços com o Senhor? Como eu posso me tornar um cristão melhor diante do que eu estou passando? Deus nos quebra para que possamos enxergar os nossos pecados. Por isso nós temos que ver como olhar, nós temos que tomar cuidado para ver como agir diante dessa situação. Em vez de ficar culpando os outros, eu estou vivendo isso por causa do fulano, é por causa da crise, é por causa da doença, é por causa do mundo, é por causa do país, é por causa do presidente, é por causa do governador. Para com isso, para de procurar culpados, passa a olhar para a sua vida. Deus é o Senhor de toda a história. Se Ele permite que você está passando por isso, se Ele está usando A ou B para poder fazer isso com a sua vida, não interessa. Isso é atributo da soberania, da soberana vontade de Deus. Agora nós temos que olhar para a nossa vida, porque se estamos passando por isso, nós estamos passando para crescimento espiritual, às vezes para enxergarmos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões e corrigir o que precisa ser corrigido para viver uma vida de fidelidade e integridade nos caminhos do Senhor. Mas Deus nos quebra também para enxergarmos a sua misericórdia. Então Deus nos quebra para enxergarmos os pecados que cometemos, mas também para enxergarmos a misericórdia de Deus. Entre dúvidas e incertezas e o sofrimento que ele estava passando, Jonas se lembra de Deus. Então mesmo que tenha demorado um pouco, mas há um momento que chega em que ele se lembra de Deus e que ele se volta para Deus. Versículo 7 e 8. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele ora ao Senhor e tem certeza de que Deus ouve a sua oração. Abre o seu coração e percebe a resposta de Deus em sua vida. Jonas reconhece que nenhum outro Deus e nenhuma outra coisa pode ser comparada ao seu Deus, ao Deus de Israel, ao Deus que o chamou para pregar em Nínive, ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Apesar das aflições, apesar de tudo que estava sofrendo, Jonas clama ao Senhor que o livra. O livra de um afogamento iminente no mar revolto, o livra da morte no ventre do peixe, e restaura a paz no seu coração. Irmãos, enquanto nós lutamos as lutas da nossa vida para sanar os problemas apenas com as nossas forças, quando nós nos afastamos de Deus para lidar com eles, quando não sobra tempo, ou porque eu sinto envergonhado diante dos problemas que estou enfrentando, eu estou esvaziando-me de Deus cada vez mais. Então quando eu passo pelas provações de uma maneira dessa, me afastando de Deus, eu estou trazendo mais prejuízo para a minha vida. Agora, quando eu passo por isso, voltando aos pés de Deus, entregando, envergonhado nos pés de Deus, para que Ele trabalhe, que Ele mude o que precisa ser mudado na minha vida, em submissão, em temor, Deus então trabalha o nosso coração, Ele abre os nossos olhos, Ele quebranta a nossa alma, para que possamos enxergar aquilo que realmente importa nessa vida. Nós não conseguimos
quando nós buscamos solução pelos nossos problemas, pela tribulação que passamos, pelo quebrar de Deus na nossa vida, no mundo, em nós mesmos, nós não conseguimos nada além de dúvidas, incertezas e mais sofrimento. Por isso nós precisamos nos voltar para Deus em nossas aflições e buscar nele a verdadeira paz que excede todo o entendimento, para que ele possa trabalhar em nossa vida aquilo que realmente importa. Uma consciência diante do pecado e um arrependimento, entendendo que o nosso Deus é um Deus justo, que é um Deus de juízo sim, mas também é um Deus de misericórdia. Em segundo lugar, Deus nos conduz ao arrependimento e perdão. Então, na tribulação, Deus nos quebra para enxergarmos nossos pecados, para enxergarmos a misericórdia de Deus. Em segundo lugar, Deus nos conduz ao arrependimento e o perdão. Versículo 9 e 10, ele traz: mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. O versículo 9 é o ápice da oração de Jonas, o motivo pelo qual Deus resolve cessar a tribulação. Depois de olhar para si e enxergar os seus pecados, ele arrepende e clama ao Senhor. Mas não basta o arrependimento e o reconhecimento do erro. Não basta o reconhecimento do erro. Deve haver também o arrependimento sincero. E é o que Jonas diz, no versículo 9, primeira parte: mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. Ou seja, em primeiro momento, ele expõe sua gratidão ali e continuamente, após sair daquela situação, a provação, após reconhecermos as nossas falhas, deve nos fazer enxergar a misericórdia e o amor de Deus sobre nós. É como o pai que corrige e castiga, desde que, biblicamente falando, de maneira moderada, não deve ser visto como um mal, mas como um pai amoroso, que o faz buscando ver seu filho nos caminhos certos. Corrige, castiga porque ama e quer o seu filho fazendo aquilo que é bom e que é certo, não aquilo que é mal e que conduz à morte. Portanto, nos lembrar que nos tempos bons ou ruins, Deus continua Senhor de toda a história, nos ajuda a viver a vida não como cruel, mas como um campo de obstáculos que visa nos fazer cristãos cada vez melhores. Então olhamos para a vida e não ficamos falando assim, nossa, a vida é terrível. Não, a vida é um processo de aprendizado e crescimento de relacionamento com Deus. Então repara que muda a perspectiva. Por isso que no final desse período, o que vem ao coração de Jonas, e o que demonstra o arrependimento, além do reconhecimento do erro, é que ele vira e fala: Senhor, a partir desse momento, com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, Então ele traz: Senhor, a partir de agora eu vou adorar e glorificar o Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Senhor da história e nada foge ao seu controle. Em segundo lugar, o que votei, pagarei. Ele promete cumprir a sua tarefa. A provação o faz ser grato a Deus, desejar ser mais obediente da próxima vez. Ao voltar, ele adoraria a Deus e voltaria a cumprir a missão para a qual Deus o chamou. Então repara que é um duplo aspecto nessa palavra, a segunda palavra de arrependimento de Jonas. O que votei, pagarei. Então tanto eu te adorarei para sempre, como eu prometi agora, como eu cumprirei aquilo para o qual o Senhor me chamou para fazer. A aprovação deve despertar o desejo em nós de estar no centro da vontade de Deus e ali permanecer. De corrigir os nossos erros e falhas e fazermos sempre a vontade de Deus em nós e através de nós. As bênçãos de Deus não têm finalidade de nos satisfazer, mas de nos capacitar para a obra do Senhor. Então, o primeiro momento de arrependimento de Jonas, que mostra que todo aquele processo surtiu o efeito esperado, primeiro, e podia cessar então, porque já tinha cumprido seu objetivo. Primeiro, ele reconheceu a misericórdia e o agir de Deus sobre toda a história, e promete adorar exclusivamente a Deus. Segundo, ele promete cumprir os seus votos, as suas promessas, e ser fiel dentro do chamado de Deus para a sua vida. E em terceiro, ele fala, ao Senhor pertence a salvação. Em último lugar, Jonas aprende que a misericórdia e a salvação pertencem a Deus. E a Ele e Deus concede apenas a quem Ele quiser, mesmo aos ninivitas. De modo que não importa a opinião de Jonas, mas sim a vontade soberana de Deus. Quando Deus mandou pregar juízo àquele povo, não importa o que Jonas achava sobre isso, se ele achava que eles mereciam ou não interessa a opinião de Jonas. Interessa é a vontade soberana de Deus e a nós a obediência a essa
vontade, sem reclamar, sem questionar, mas em humildade e submissão a Deus. É como a gente pensar aqui na mulher de Ló, né? Deus vira e fala, olha, vai, não olha para trás. O que precisava fazer? Confiar e obedecer. O que ela fez? Olhou para trás, ouviu a curiosidade do seu coração, questionou a ordem de Deus, duvidou da palavra de Deus e ela morreu como uma estátua de sal. Portanto, o agir soberano de Deus, né, a vontade soberana de Deus é o que importa na nossa vida. Por isso, ao Senhor pertence a salvação. Quando Deus mandou pregar juízo àquele povo, não importa se ele achava que eles mereciam ou não, como eu disse, não importa se ele tinha raiva daquele povo ou não, o que importa é fazer a vontade de Deus. Eu cito ainda João 3,30 e Gálatas 5,24, que diz, né, convém que ele cresça e eu diminua, e os que são de Cristo, Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então você abre mão daquilo que é o seu valor, a sua vontade, para se submeter à vontade soberana de Deus e os valores de Deus sobre a sua vida e a realidade à sua volta. Essa terceira verdade é algo que normalmente encontra-se muitas vezes, é um motivo de maior resistência que a gente tem às vezes na nossa vida para aprender aquilo que Deus está fazendo conosco, né? Ou para entender, ou para amadurecer diante daquilo que Deus está fazendo conosco. Porque o ser humano tem muita dificuldade de esvaziar-se de si mesmo para deixar Deus agir em sua vida e através de você. Normalmente queremos impor nosso jeito de pensar, nosso temperamento, os nossos desejos. Quantas vezes, né, diante dos problemas, buscamos conselhos com amigos, parentes e conhecidos, ao invés de buscar conselhos na palavra de Deus? Caindo no mesmo erro, por exemplo, de Roboão, né, filho de Salomão, que ele vai ouvir ali os mais experientes que falavam em nome de Deus, né? E ele então ignora e vai ouvir ali na voz dos amigos dele, da falta de sabedoria dos amigos dele, e ele vai agir de maneira errada, sendo ali um dos motivos pelos quais o reino se divide e nunca mais torna-se uma unidade novamente, né? Como era antes. Então repara que muitas vezes nós temos essa dificuldade na nossa vida de reconhecer que Deus é Senhor da história e que Ele é soberano sobre todas as coisas. A gente às vezes quer impor a nossa vontade, quer impor então o nosso temperamento, o nosso jeito de pensar, aquilo que nós achamos. Nós temos que trabalhar assim, nós trabalhamos com características que são pessoais e próprias, mas tudo isso em submissão à vontade soberana de Deus. Então eu posso agir diferente do fulano que está fazendo a mesma função, porque temos características diferentes. Mas tudo que nós fazemos tem que ser dentro da vontade soberana de Deus, porque meu compromisso não é com aquilo que eu acho, mas aquilo que a Bíblia me diz para fazer. Então, concluindo, né, diante de tudo isso, assim, ao vermos a história de Jonas, vemos um homem com um coração duro que preferiu a morte à obediência, mas que foi quebrado por Deus. E no processo teve os olhos abertos e enxergou seus pecados, suas falhas, seus erros. E com isso se arrependeu dos seus pecados. Quando Jonas de fato se arrepende dos seus pecados, quando depois de todo aquele processo ele enxergou o pecado, enxergou a misericórdia e se arrependeu de tudo isso, já não tem mais motivo para tribulação, já não tem mais motivo para provação, porque ela cumpriu o seu efeito. E que aqui o versículo seguinte traz para nós: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Acabou a tribulação. Jonas aprendeu o que precisava aprender. Agora ele podia cumprir aquilo que Deus havia mandado fazer. Ser quebrado é difícil, mas muitas vezes necessário. Necessário para ser transformado em algo novo e necessário para nos fazer enxergar os nossos pecados. Que Deus nos abençoe para que não precisamos passar pela quebra para enxergar os nossos pecados, mas se for necessário que passemos por isso, que Deus nos ajude a enxergar tudo o que está errado em nós e nos dê forças para corrigir as nossas vidas e para estreitar os nossos laços com Deus. Deus abençoe a nossa vida, que Deus possa te ajudar a se passar por um período de tribulação, ser quebrantado por Deus, pelo motivo que for, que você possa então aprender com todo o processo, enxergar os seus pecados, enxergar a misericórdia de Deus e voltar-se para Deus com mais intimidade, com mais vigor, com mais alegria, para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe sua vida. Vamos fazer uma oração. Pai, em Tua presença nós nos colocamos mais uma vez, te pedindo, ó Pai, ser conosco no restante dessa noite, nessa semana que se inicia, continue falando ao nosso coração, abençoando, dirigindo a nossa vida. Te peço, ó Pai, guarda a vida de cada um de nós. Abrevia os dias dessa pandemia, ó Pai, tem misericórdia,
para que possamos voltar às reuniões presenciais, ó Pai, de comunhão, de adoração e temor ao Senhor. Que possamos, ó Pai, voltar a poder evangelizar as pessoas pessoalmente, ó Pai, clamamos ao Senhor. Ser misericordioso para conosco, com a nossa nação. Te pedimos, ó Pai, abençoe e guarda a vida de cada um de nós. Possamos, ó Pai, mesmo nesse período, estreitar os nossos laços com o Senhor, através dos cultos domésticos, ó Pai, através dos momentos de oração pessoal e comunitário, ó Pai, com a nossa família, com a nossa esposa, filhos, com os nossos pais, ó Pai, que possamos ter momentos preciosos de comunhão com o Senhor nos nossos lares. Seja com cada um de nós, ó Pai, que a igreja possa passar por esse período e sair melhor do que estava antes. Com a mente aberta, com o conhecimento necessário, passamos por um período de tribulação, estamos sendo quebrados, para o Pai passar por esse período e sair daqui melhores do que éramos antes. Clamamos ao Senhor, nos ajude, como indivíduos e como igreja. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Até a boa semana e até a próxima com a graça de Cristo Jesus.